Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Capítulo 9. Destruindo as fortalezas. Os espíritos malignos gostam de permanecer em localidades onde eles estabelecem fortalezas. A Bíblia nos dá um exemplo disso em Marcos 5, quando Jesus libertou o endemoniado Gerazeno. Os espíritos malignos que habitavam no homem não queriam que Jesus os mandasse para fora do país. E Jesus perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Marcos 5, do 9 ao 13, com grifo nosso. Esses espíritos malignos não queriam deixar aquela localidade. Então pediram para entrar na manada de porcos. Jesus lhes deu permissão. Versículo 13. Fortalezas em certas regiões. Nessa passagem bíblica, podemos perceber que demônios gostam de conspirar contra certas partes do mundo ou certos países. Em minhas viagens, é fácil para mim discernir que tipo de espírito está em dada localidade. Eu posso dirigir por uma cidade e saber quais espíritos estão predominando ali, não por causa de um dom espiritual pleno de minha vida, mas somente por uma percepção espiritual. Todo cristão deveria ter percepção espiritual suficiente para discernir quais espíritos prevalecem em dada localidade. Algumas vezes há espíritos predominantemente imorais ou ocultistas, ou espíritos promovendo religiões estranhas. Nas pequenas cidades, não somente nas grandes, pode haver fortalezas espirituais ou espíritos governando-as também. Os espíritos malignos que dominam uma cidade irão tentar entrar nas igrejas locais se houver pessoas ali que se rendem a eles ou os deixem entrar. Espíritos na igreja. Minha esposa e eu, certa vez, visitamos uma pequena cidade e o pastor dali queria que eu pregasse em sua igreja. Eu estava no ministério nessa época ensinando a palavra e ele insistia para que eu realizasse um culto em sua igreja. Finalmente disse a ele que não iria. Expliquei que não queria pregar naquela cidade a menos que Deus definitivamente me dissesse para fazer isso. Naquele local as pessoas se orgulhavam de serem conservadoras. De fato, elas eram tão conservadoras na área de ofertar que eram mesquinhas. O mesmo espírito que predomina em uma cidade irá entrar na igreja se os crentes deixarem. Eu disse ao pastor que a cidade estava cheia de pessoas reservadas e conservadoras, motivadas e influenciadas por demônios mesquinhos. Disse também que aqueles demônios tinham entrado na igreja e que as pessoas não me apoiariam se eu fosse lá. Ele ficou de olhos arregalados e de queixo caído e me perguntou: "Alguém falou com você?" Eu respondi: "Ninguém a não ser o Senhor. As pessoas na sua igreja não tratam bem os ministros do evangelho. É por isso que eu não vou." A menos que Deus fale com você, não adianta ir a um grupo como esses. Eles não podem receber o melhor de Deus porque maltratam seus servos, pois estão sendo motivados e influenciados por espíritos malignos. Uma igreja mesquinha não é bíblica. A Bíblia diz: "Não amordaças o boi quando pisa o trigo", e ainda: "O trabalhador é digno do seu salário." 1 Timóteo 5,18. Paulo estava citando o Antigo Testamento, Deuteronômio 25,4, mas ele estava falando sobre aqueles que estão no ministério. 1 Coríntios 9, do 7 ao 14. Quando os membros da igreja se rendem a espíritos malignos dessa forma, dão ao diabo direito de passagem na igreja. Isso entristece o Espírito de Deus e ele será impedido de se manifestar da forma que deseja. Precisamos compreender que, como cristãos, não temos de ouvir o diabo e muito menos ceder a ele. Não devemos permitir que o Deus deste mundo domine nossos pensamentos ou nossas ações. Destruindo as fortalezas. Então, quaisquer tipos de espíritos que dominem uma cidade, esses mesmos espíritos tentarão entrar na igreja se as pessoas ali cederem a eles e os deixarem entrar. Podemos ver isso, por exemplo, na epístola de Paulo aos Coríntios. Corinto naquele tempo era uma das cidades mais imorais do Oriente. O espírito imoral que controlava a cidade entrou na igreja porque alguém ali deixou que ele entrasse através do pecado. Na igreja havia um homem que estava coabitando com a esposa do próprio pai. Paulo teve de tratar deste assunto em sua epístola à igreja de Corinto. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito,
já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, do 3 ao 5. Perceba que nessa passagem, Paulo somente lidou com o homem e o seu pecado. Ele não lidou com o espírito dominante na igreja ou na cidade. É verdade que espíritos malignos que predominam em uma cidade tentarão entrar na igreja, a menos que os crentes e a igreja como um todo aprendam a ficar firmes contra eles. Contudo, em nossos dias tem havido um ensino extremista nesta área. Algumas pessoas estão tendendo para o radicalismo em razão das coisas que elas têm feito em nome da guerra espiritual. A guerra espiritual é bíblica, mas alguns queridos e maravilhosos cristãos têm errado por causa de práticas extremistas que não são bíblicas. Embora muitos desses extremos estejam dentro daquilo que eles chamam de destruir as fortalezas, eles não estão em linha com o que lemos no Novo Testamento. Alguns desses cristãos que agem de maneira equivocada acreditam que estão verdadeiramente destruindo fortalezas inteiras sobre cidades e nações através desse extremismo em oração, que é o chamado guerrear em línguas. De fato, não temos nenhum fundamento bíblico claro para destruirmos fortalezas demoníacas sobre cidades inteiras e nações, especialmente no sentido de guerrear em línguas e gritar com o diabo. Precisamos voltar para o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz especificamente sobre destruir fortalezas? E de acordo com a Bíblia, o que é uma fortaleza? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Nesses versículos, Paulo define o que é uma fortaleza. Infelizmente, alguns têm falhado em se lembrar disso e têm pegado um versículo isolado e ido ao extremo com ele. Alguns têm usado a frase: as armas da nossa milícia são poderosas para destruir as fortalezas, no versículo 4, fora do contexto e isolada para apresentar uma doutrina completa. Ao destacar o versículo 4 do contexto, eles começam a fazer com que o versículo diga algo que na verdade não está dizendo. Ler o versículo 4 isoladamente, como se fosse uma doutrina completa, pode trazer uma impressão errada. Você perderia o sentido completo do que Paulo está falando, a menos que leia o versículo 4 sobre fortalezas no contexto em que foi escrito. De fato, nessa passagem Paulo está falando sobre o crente guardar sua mente do próprio pensamento. Ele está falando sobre escravidão mental, pensamentos, raciocínios e argumentos que são contrários a Deus e a sua palavra. Paulo está falando essencialmente sobre a destruição de raciocínio, imaginações e pensamentos, não destruição de fortalezas demoníacas sobre cidades e nações. O significado se mostra mais claramente na Bíblia amplificada. Porque as armas da nossa milícia não são físicas, armas de carne e sangue, mas elas são poderosas diante de Deus para a queda e destruição de fortalezas, na medida em que nós refutamos argumentos e teorias e raciocínios e todo o orgulho e altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levamos todo pensamento e propósito cativos à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. 2 Coríntios 10, 4 e 5, Bíblia Amplificada, tradução livre. A maior batalha que você irá lutar está na área do pensamento e da mente. Tudo começa exatamente ali. Lutar a batalha da mente para que você possa permanecer em fé é o caminho para a vitória em cada área da vida. Bem, o que você fará sobre esta batalha? Para lutar de forma bem-sucedida, você terá de renovar sua mente com a palavra e destruir raciocínios, imaginações e pensamentos vãos que são contrários à palavra, porque Satanás tentará bombardear sua mente. A estratégia do diabo é desviar os crentes de lutarem a verdadeira batalha espiritual, que é trazer cada pensamento cativo à obediência da palavra de Deus. Satanás sabe que os crentes que permanecem em fé na palavra são perigosos para ele, porque podem cumprir a vontade de Deus para suas vidas na terra. É por isso que Satanás gosta quando os crentes caem em erro e excessos, tentando lutar contra fortalezas demoníacas sobre cidades e nações. Eles sabem que essas fortalezas não podem ser destruídas de uma vez por todas
antes do tempo, antes de o domínio de Adão sobre esta terra acabar. Então, o diabo está rindo o tempo todo de crentes que estão gritando contra ele na carne, tentando desfazer seu domínio sobre as cidades. Os crentes que lutam contra o diabo nesses termos estão realmente destruindo a si mesmos por estarem continuamente confiantes nos próprios esforços carnais. Eles também estão tentando orar por uma vitória que já é deles, ou estão tentando orar para derrubar espíritos dominadores que não podem ser expulsos antes do tempo. Vejamos esta passagem em 2 Coríntios em outras traduções, para que possamos compreender melhor o que a Bíblia está falando sobre a palavra fortaleza. As armas da minha guerra não são armas da carne, mas divinamente fortes para demolir fortalezas. Eu aniquilo teorias e defesas levantadas para resistir ao conhecimento de Deus e levo cada projeto cativo para fazê-lo obedecer a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5, versão de Moffat, tradução livre. Estamos empenhados em refutar argumentos e derrubar todas as barreiras levantadas contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 5, versão TCNT, tradução livre. Nossa batalha é para derrubar toda fantasia enganosa e toda proteção imponente que o homem ergue contra o verdadeiro conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 5, versão Phillips, tradução livre. Sim, nós podemos destruir os conceitos dos homens, todas as barreiras de orgulho que se levantam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 5, versão de Knox, tradução livre. Você pode ver facilmente que essa passagem está falando sobre tomar pensamentos, imaginações, argumentos, teorias, raciocínios, fantasias enganosas, vaidade dos homens e barreiras de orgulho e trazê-los em sujeição ao verdadeiro conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Esses versículos não estão me dizendo para levar cativos os pensamentos da sua mente e destruí-los. Eu posso tomar autoridade e controle sobre os meus pensamentos, mas não posso tomar autoridade sobre os seus pensamentos. Uma vez que a mente é a maior área de batalha para os ataques de Satanás, a estratégia do diabo é construir fortalezas em nossos pensamentos que se levantam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Essa é uma das razões pelas quais os crentes precisam de toda a armadura de Deus com o capacete da salvação e o escudo da fé, para que possam se proteger dos ataques de Satanás em suas mentes. A Bíblia ensina que devemos nos arrepender de pensamentos errados e nos conformar à imagem de Cristo em nosso pensamento. Romanos 8:29 e Filipenses 2:5. Essa é uma das nossas maiores defesas contra Satanás. Há uma ênfase exagerada sobre alguns aspectos da guerra espiritual, que se baseia em parte em uma má aplicação do versículo 2 de Coríntios 10, do 4 ao 5, relacionado a destruir fortalezas, e no versículo 12 de Efésios 6, sobre luta, mas ambos devem ser vistos num contexto em que foram escritos, e não tirado do contexto para construir doutrinas extremistas sobre guerra espiritual. Eu creio na guerra espiritual, é claro, e em militância espiritual no sentido de ser agressivo e fervoroso na palavra e no Espírito Santo. Seja agressivo para pregar a palavra, seja agressivo e fervoroso para pregar o novo nascimento, o batismo no Espírito Santo, a cura e os direitos e privilégios do crente em Cristo. Seja agressivo para pregar a fé, oração e para pregar contra o diabo e os demônios. Mas, em nossos dias, há uma ênfase extrema sobre o tema de guerra espiritual e da militância espiritual, excluindo outras verdades da Bíblia que podem levar a igreja ao desequilíbrio. Sim, devemos ser fervorosos na palavra, fervorosos em oração e fervorosos no evangelismo. Sim, militância significa fervor, está tudo bem, mas quando as pessoas ensinam a focar toda a sua atividade espiritual na pessoa do diabo, isso é perigoso e antibíblico. Vemos isso de forma mais óbvia na prática de tentar destronar Satanás de sobre as cidades. A militância é levada para além dos limites quando temos a ideia de que devemos realizar algo que Jesus já realizou por nós. Por que os crentes iriam querer destronar Satanás ou principados e potestades? A verdade é que Jesus já derrotou Satanás por nós. Colossenses 2,15. Como igreja, triunfamos nesta vitória. A vitória que Jesus já conquistou para nós na cruz. Nosso trabalho agora é manifestar o perfume dessa vitória através do conhecimento da palavra de Deus. 2 Coríntios 2,15.
continuamos a triunfar nela diariamente à medida que andamos na palavra de Deus. Não temos de ganhar a batalha contra Satanás, pois Jesus já conquistou a vitória para nós. Devemos simplesmente andar na luz da palavra de Deus e a vitória de Jesus sobre o diabo irá se manifestar em nossa vida diariamente. O fato de Satanás e suas hostes ainda estarem aqui não pode nos perturbar. Eles estarão aqui até que o domínio de Adão termine. Enquanto isso, podemos continuar a reforçar a realidade da derrota deles pela palavra. Colossenses 2,15 diz que, destruindo os principados e potestades, Jesus publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Grifo nosso. Devemos ser triunfantes na vitória de Jesus. O fato de Satanás governar sobre a vida de outros através de fortalezas de engano não significa que nós temos de batalhar novamente com ele como Jesus fez. Podemos usar o nome de Jesus em oração para amarrar e quebrar o seu domínio sobre as pessoas. E depois podemos simplesmente reforçar a derrota de Satanás através da pregação da palavra. A luz da palavra de Deus irá dissipar as trevas do engano de Satanás na vida das pessoas. Não temos de lutar na carne, tentando derrotar Satanás através de excessos como guerrear em línguas e gritar com o diabo. Fazer guerra com espíritos malignos nas regiões celestiais é apenas um esforço da carne para tentar derrotar um inimigo já derrotado. Contudo, em alguns círculos cristãos hoje em dia, o ato de destronar Satanás de sobre cidades e nações, através da guerra espiritual e intercessão violenta, é visto como um requisito antes que um avivamento ou um evangelismo eficaz possa acontecer. Mas você não encontra isso na Bíblia. Estude os evangelhos e o livro de Atos por si mesmo para ver o que Jesus e seus discípulos fizeram para que o avivamento acontecesse. Uma coisa que você irá perceber é que eles não destruíram os poderes demoníacos que estavam dominando cidades inteiras ou países. Jesus e seus discípulos somente lidaram com demônios em conexão com as pessoas, individualmente. Acho muito interessante, ao ler o livro de Atos, que os discípulos não fizeram qualquer referência ao tipo de guerra e militância que estão sendo ensinado em algumas igrejas hoje. Também é interessante que não encontramos nenhum tipo de guerra praticada no livro de Atos. Não, o livro de Atos nos mostra uma igreja que tem consciência da presença de Deus e tem o seu foco em ensinar a palavra para as pessoas, a fim de que elas possam ser bem-sucedidas em todas as áreas de sua vida, e não pessoas que são consumidas completamente na luta contra o diabo. Estude os registros deixados no livro de Atos sobre o que foi ensinado às pessoas e o que era praticado pelos discípulos. Você verá que é contrário a muito do que é enfatizado no ensino e na prática em alguns círculos do corpo de Cristo hoje. O livro de Atos enfatiza o ensino da sã doutrina e a pregação do evangelho para trazer as pessoas ao reino de Deus e não a luta contra demônios e a destruição de fortalezas. Não temos base bíblica para destruir fortalezas sobre cidades e nações, mas temos base bíblica para paralisar operações e estratégias de principados e potestades em seus ataques contra nós. Mateus 18:18, Lucas 10:19, Filipenses 2, do 9 ao 10. Fazemos isso com a palavra de Deus e em nome de Jesus. Posicionamos-nos contra o inimigo com a palavra de Deus, exatamente como Jesus fez. Mateus 4, do 4 ao 10. Vamos analisar o ministério de Jesus para entender o que ele fez, já que Jesus e seus discípulos certamente viraram o mundo daquela época de ponta cabeça. Bem, como eles fizeram isso? Se eles fizeram isso batalhando diretamente contra o diabo, então temos base bíblica para fazer a mesma coisa. Mas se não foi assim, então também não devemos fazê-lo. Como cristãos, devemos seguir a doutrina que vemos praticada no Novo Testamento.